A FETAC nasceu para representar as artes cênicas no Tocantins, teatro, dança e circo. E tem a missão também de defender com máxima efetividade todos os trabalhadores dessas áreas, promovendo a valorização do setor, a articulação político-cultural e o fortalecimento das artes e cultura do Estado e do país. Estamos muito felizes com o nosso processo e também com os resultados. São importantes conquistas alcançadas por meio da FETAC para a cultura tocantinense, fruto de um forte trabalho em equipe. A integração das áreas e a colaboração mútua são marcas muito fortes na FETAC. Isso alavanca a cultura das artes, a nossa cultura como um todo. O Circuito Estadual de Formação Cênica da FETAC é fruto dessa vontade de enriquecer os nossos segmentos e, sobretudo, colaborar com o crescimento cultural do nosso estado. Serão 40 cidades alcançadas, um público de mais de 1.200 pessoas, geração de trabalho e renda para 80 profissionais. A FETAC é a união e crescimento das artes cênicas no Tocantins, uma construção transparente e descentralizada. O circo agora se sente representado. São quase 200 profissionais filiados, atores, circenses, bailarinos, produtores, fotógrafos, iluminadores, figurinistas, grupos, companhias, coletivos, artistas individuais, técnicos e criadores, profissionais da cena. Representantes de cerca de 20 grupos de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e outros. Pronto. Desejo a todos e a todas aí uma ótima oficina. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Gabriel. Oi, gente. O Gabriel, ele é meu instrutor e eu pedi para ele fazer esse favor para mim. Agora eu vou começar a minha palestra e eu vou abrir aqui um slide. Eu não sou muito, na verdade, eu não gosto de usar slide, mas para esse conteúdo específico eu tive que preparar um slide porque é bastante história. Tipo, gente, antes de começar a palestrar, né, eu gostaria de saber por que vocês se inscreveram nessa palestra. Só isso. Tem alguém aí, gente? Calma, gente, não precisa brigar para começar. Pode ser qualquer um. Eu tô só esperando alguém começar, só aqueles esperam o primeiro chegar. Você pode começar, você já tá com o microfone aberto. Então, quando você tá me ouvindo direitinho, Denise? Tô sim. Tô ouvindo sim. Então, quando eu vi... Eu tô nesses grupos, né, e o pessoal tá jogando lá muito link de palestra, se inscreva, se inscreva. E aí, quando eu vi o título da sua, falando teatro por outros ângulos, isso me interessou muito, porque dentro das artes cênicas é o que me interessa, principalmente dentro do teatro, entendeu? Esse olhar diferenciado, essa proposta nova que a galera traz para o teatro. Porque desde a faculdade eu sempre quis fugir um pouco do teatro mais do mesmo, entendeu? E assim, depois que eu terminei a faculdade, isso foi o que foi me interessando. E de pesquisar, de estudar, de ir atrás dessas novas visões sobre o teatro. Então foi por isso que eu me inscrevi na sua oficina. Valeu pela participação. Alguém mais? O Romário falou que ia digitar, mas ele está no trabalho, então é bem compreensível você não ligar seu microfone e nem estar falando. Sim, a Raquel e o Iaco disse que querem falar também. Então pode Boa falar, tarde, gente. meninos. Boa tarde. Eu não sei se está chegando meu áudio, porque a internet está meio oscilando, mas... Sim, a mas internet é bem tá meio isso mesmo oscilando. que o Joey falou, né? Mas o que me traz aqui é uma certa curiosidade sobre essa temática. E como eu conheço Denise, né?
Então, assim, essa curiosidade fica mais acentuada. O que que ela tem a nos dizer no dia de hoje? E é também eu estou revisitando, né, esse assunto que é o teatro, né, porque faz um tempo que eu me formei em artes cênicas e estou voltando aos poucos a esse assunto. É isso, pessoal. Beijo. Beijo, Iaco. Oi, gente. Oi, Dani. Oi, Raquel, tudo bom? Então, eu acho que eu também estou aqui porque eu queria muito, muito, muito ver você falando sobre esse tema. Igual o Iaco falou, a gente conhece e sabe que vem coisa boa, então é isso. A gente está aqui para. Eu tô aqui por curiosidade, porque eu sei que os temas que você traz são sempre muito, muito legais. E é isso, eu tô aqui para aprender, contribuir. É isso, é isso, é isso. É, Dione Monize, você está aí? É. Oi, 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 gente. oi, Ai, tudo bem, Denise? tudo ótimo. É, boa tarde, gente. Eu fiquei sabendo dessa palestra pelo meu amigo Pedro, que está aqui também. Ele sabe que eu gosto de teatro, eu gosto de teatro desde os 8 anos de idade que eu faço, que eu estou nesse meio. Eu vou agora, esse ano eu vou tentar ingressar na faculdade. Então, é como estava no anúncio, né? A gente ama teatro, mas muitas vezes a gente que ama não sabe nem da história do teatro. E eu estou aqui mesmo por curiosidade para aprender mais com vocês. Ai, que legal, Dione. Eu fico muito feliz mesmo com a sua participação, viu? Muito obrigada. Amém. Obrigado você. Olá, Ocilene, boa tarde. Será que eu aceitei ela ou eu rejeitei? Meu Deus. Ai, gente, eu vou ver bem aqui. Espera bem aí, é porque eu não tô vendo ela aqui na tela, então. É, deixa eu mandar bem mensagem no grupo. Nossa. Foi, velho, não, mas não foi uma rejeição armada. Pronto. Acho que ela Ah, tá. voltou. Ela voltou, aham. Ai, que bom, maravilha. Oi, Ocilene, boa tarde. Você tá me ouvindo? Você pode me dizer por que você se interessou por essa palestra? Ocilene? Tá, né, gente? Então vamos começar. Talvez, porque talvez a internet deve estar horrível e ela não deve estar escutando, ou então porque ela não quer responder mesmo. Vamos começar então. Eu vou aqui abrir o meu slide. Ah, oi, Ocilene. Vou abrir o meu slide. Vamos lá. Gente, meu microfone tá um pouco ruim. Ah, sim. Sei Deu lá. pra perceber. Mas você quer falar sobre? Eu vou abrir aqui minhas apresentações, gente. Gente, vocês estão conseguindo me ver?
Sim, tá linda. Tá, é Sim, a porque eu gente tá também. vendo sim. Aqui o compartilhamento da guia e ainda não apareceu o meu slide. Peraí. Ah, agora foi. Tá aparecendo o slide também? É porque a internet Não, tá ainda não apareceu lentíssima aqui hoje. não. Ah, tá aqui, aguarde. Tá carregando ainda. É porque a internet realmente tá um nojo hoje. Por enquanto, né, eu vou falando sobre o meu primeiro slide, que é no século 6 antes de Cristo, lá na Grécia clássica. Vamos lá. Na Grécia clássica existia rituais, para os deuses, e a maioria desses deuses eram, não, tinha um especial que tinha uma festa de 5 dias para ele, que é o Dionísio, onde as dionisíacas rurais, que eram mulheres que viviam na floresta, elas faziam rituais para esse deus. E também acontecia com as dionisíacas urbanas, que era mais, tipo, para a alta sociedade, digamos assim, na Grécia, onde não tinha relacionamento de pessoas igual a da Dionisia rural, mas tinha coros, tinha festa, tinha cânticos, livros e poesias também. E aí, na Grécia, né, estava acontecendo, nesse momento histórico, acontecendo uma guerra na beira do mar Mediterrâneo. Aí tá, mataram um rei chamado Filipe II. E esse Filipe II, ele tinha um filho. E o filho dele, nada mais, nada menos, era o Alexandre. Alexandre III. Ou também Alexandre o Grande, para os mais íntimos, ou também Alexandre o Magno. Gente, o slide eu consegui. Vocês estão vendo o slide agora? E, nossa, tá um. Não, aqui não tá Caramba, a aparecendo, não. internet tá muito ruim mesmo. A internet hoje tá difícil. Não, né? Tá difícil. Eu acho que vai ter que ser só mesmo. Vai ter que ser sem slide hoje. Gente, tá com essa falha de voz. É só pra mim ou tá pra todo mundo? Essa falha de voz tá pra todo mundo ou é só pra mim? Ah, e comigo também, mas assim, não é muito grave, não. Dá pra ouvir direitinho. Tá de boa. Mas tá tendo assim uma falha. Aqui tá Ah, tá, porque oscilando tá chegando muito. depois. Tá um eco, sabe? Eu tenho a leve impressão de que ela saiu da sala. Ela saiu mesmo. Eu acho também que eu não tô vendo ela nem. Ela Ela caiu, deve né? estar Será que ela vai tentando. mandar outro link lá ou ela consegue entrar por aquele lá mesmo? Eu acho que ela tá tentando entrar. A internet eu acho que não tá boa também. Tá. Voltou. Voltei. Nossa, meu Deus do céu, que horror. Era bem. Eu vou continuar com a minha tela fechada, porque se eu abrir, eu acho que eu tô com medo de causar alguma coisa aqui na minha internet.
tipo, aqui na conexão e pesar ainda mais. Tá bom? Então vou ficar só com o meu microfone ligado. Por enquanto, Perfeito. A gente vai então, disputando eu vou, daqui. então eu vou começar com a linha do tempo. Tá. Minha ideia inicial era apresentar um slide com os momentos importantes do século VI, que é o século VI antes de Cristo. E aí, nesse século VI, tá, a gente tem a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, no período helênico, ou helenístico. Aí, nesse período helenístico, opa, alguém pediu para entrar aqui. Ah, não, foi não. Nesse período helenístico, havia dois grandes nomes, que é do Aristóteles e do Platão. Platão, ele não aceitava a ideia de que a arte, em geral, ela era experiência, sabe? Experiência, sensível. E ele não aceitava isso na sua escola. Aristóteles era aluno de Platão. Só que ele era um aluno meio que rebelde, indisciplinado. Ele não aceitava essa ideia de Platão. Até surgiram as ideias platônicas, que é a ideia da perfeição, a ideia do belo. Só que aí Aristóteles vem para dar uma sacudida nesses conceitos. Aí tá bom. Tá. Aristóteles, ele trouxe uma investigação filosófica pro sentido de arte. E ele criou um tratado. Ele dividiu, na verdade, a atividade humana em três modalidades. Foi na teoria, né? Que é o conhecimento verdadeiro, em busca do conhecimento verdadeiro. A ação, que é a praxis, chamada assim, destinada a resolver problemas. E a poiesis, que vem o nome etimológico poiesis, mas o sentido é de criar algo a partir da imaginação ou então do sentimento. E eu falei do Alexandre, né? Alexandre III da Macedônia, ou então Alexandre o Grande, ou então Alexandre Magno. Ele foi aprendiz de Aristóteles nesse século VI. E aí, quando o pai dele morreu, ele assumiu o império. E ele deu meio que uma carta branca para o Aristóteles criar uma academia nessa região da Macedônia. Aí Aristóteles era uma academia financiada pelo Império, só que ele criou um tratado para as artes, não só para as artes, mas para vários conceitos humanos de ciência. E aí, dentro desse meio que o patrocínio do Império, ele cria Deixa eu passar aqui o meu slide, é porque eu estou acompanhando o meu slide, gente. Ele cria a arte poética, que é a arte da técnica. A arte, antigamente, era chamada de técnica, que é a arte de fazer, de criar, de produzir. Então, do ponto de vista de Aristóteles, é bem claro que a poesia, porque nessa época, 6 antes de Cristo, não existia teatro ainda, gente. Existiam práticas ritualísticas, mas o teatro que a gente conhece ainda não existia. Então, tipo, do ponto de vista de Aristóteles, era claro que todos os caminhos que a alma ela buscava, ela vinha de uma plenitude. E essa plenitude, quem poderia dar ela era a poesia. É tanto que esse termo, poiesis, ou poética, ou poétique, ela vem da poesia, disso, sabe? Antigamente,
algumas civilizações do mar Mediterrâneo, os poetas eles eram considerados profetas ou videntes. Tipo, o primeiro tratado que existiu na história da humanidade para analisar a poesia foi o Aristóteles que criou. Não foi o Sócrates, não foi o Platão, não foi o Heráclito, não foi Hesíodo, não foi essas pessoas. Tipo, Aristóteles, ele realmente ele chutou o pau da barraca naquela época e ele falou assim, tipo, ele era filósofo e ele entendia o que era uma épica. Épica é uma poesia que conta histórias de glória, histórias de coragem e bravura, tipo a Odisseia, é uma épica, um exemplo. Então, a tragédia e a comédia foram gêneros também literários, né, com um denominador comum, que era contar algo que imitasse a realidade. Tinha que imitar a realidade. Mas, em compensação, a poesia, ela, tipo, para Aristóteles, ela estava em outra dimensão. Porque o poeta, ele não copia nada que vê ao seu redor. O poeta, ele expressa seus sentimentos, ele expressa suas paixões. Tudo isso com a força estética das palavras. Aí vem o Platão, mó chatão. Tipo, eu gosto do Platão, mas em relação a esse pensamento que ele tinha sobre os poetas, tipo, que ele não considerava os poetas artistas. E ele falava que eles fugiam do verdadeiro conhecimento filosófico, sendo que Aristóteles ele criou uma ciência em cima dessa poética. Então, se o Platão tivesse vivo na época que Aristóteles fez isso, eu acho que ele teria mudado a concepção dele. Aristóteles ele acreditava que o objetivo da poesia era estimular a emoção. Aí tá, né? Poesia, tipo, o que poesia tem a ver com teatro? O que a poesia tem a ver com teatro? Tem tudo a ver com teatro. Tudo. A gente tá na Grécia clássica de novo. A gente ainda tá nela. Aí a gente tá na poesia épica. Tá, na Grécia, as obras literárias, tipo, elas não eram, gente, destinadas à leitura. Tipo, vou ali numa banca, eu vou comprar uma revistinha de poesia para me ler, para eu ler. Não, não era assim. Tipo, uma vez que essas poesias, elas eram criadas, a literatura grega, tipo, ela era feita com um propósito só, que era de ouvir o verso. Não era para ninguém ler aquilo, mas sim o propósito era para ser cantado ou recitado. Por exemplo, o poema lírico tem esse nome porque ele era recitado com liras e flautas. Então, toda vez que você ouvia uma poesia e que nessa poesia tinha ao auxílio de um instrumento e de um músico e de alguém que recitasse esse poema, era uma poesia lírica. Hoje em dia a gente fala que a poesia lírica ela é melodiosa. É sim, melodiosa, por causa disso que acontecia antes, tipo, disso que acontecia há milhões de anos atrás. Aí tá, a gente tem a poesia épica também, porque nessa época, no ano 6 antes de Cristo, tinham dois caras, poetas, o Homero e o Hesíodo. Eles eram, tipo assim, os melhores escritores de poesia dessa época, 6 antes de Cristo. Então, as obras deles, tipo, estavam em todo lugar. Em festa popular, em festa privada, que nem mesmo nos santuários também, em mercados, tava em todo lugar, tipo, tipo aquelas músicas chicletes que todo mundo sabe, mas tipo, nem sabe por que sabe. Eram as poesias de Homero e Hesíodo. Os gregos, eles se satisfaziam
escutando esses poemas. É por causa da beleza estética, é claro. E quem criou esse conceito de beleza estética que a gente segue hoje em dia? Aristóteles. A gente pode até ter mudado, sim, muitas coisas, mas o pontapé inicial, quem deu foi ele. Então, bem, tipo assim, o conteúdo que eles escutavam era muito importante, porque eles se sentiam inspirados pelas vontades dos deuses. Aí, na poesia grega, né, está presente os deuses e as musas. O deus Apolo era o deus representante da arte. E as musas eram 9 mulheres que cada uma era responsável por uma prática artística. Entre o poeta e os deuses, né, existiam as musas. Né? Tipo assim, eu não posso chamar elas de mulheres, na verdade. Elas eram meio que criaturas femininas. E em certas ocasiões elas conseguiam fazer os gregos se inspirarem à criação literária. É tanto que, tipo, na poesia lírica tem uma musa chamada Erato. E essa musa Erato, ela é uma das amantes do deus Apolo. Esse deus Apolo foi quem acendeu a chama da inspiração dos poetas. Ele que acende. E aí, gente, eu vou falar agora um pouco sobre essas musas, né? Porque elas são de extrema importância para esse mundo grego nessa época, porque elas eram um motivo de inspiração. Então eu resolvi dar um destaque especial para elas, porque até mesmo quando eu estudei na artes cênicas, né? Agora eu tô fazendo teatro, quase não ouvi falar nada sobre elas. E nem sobre esse conteúdo propriamente dito. Então é bom a gente ficar sabendo, sabe? Porque isso, querendo ou não, influencia na nossa cultura ocidental. Eu vou falar o nome agora da primeira musa, que é a Calíope. Ela é a musa da eloquência e da poesia lírica. Tem a Clio, que é a musa da história. A história também era considerada arte. Erato, a musa da poesia lírica e erótica também. Nossa, eu vi algumas imagens da Erato. Nossa, meu slide podia abrir agora, porque eu peguei algumas imagens disponíveis na internet. E Erato, né? Ela é a da musa da poesia lírica e da erótica, né? E, nossa, ela tem uma cara, assim, tão de gente chata, sabe? Nem parece. Tem a Euterpe, que é a da música, a Melpome, e ela é a musa da tragédia. Tragédia. Opa, espera bem aí, alguém. Não, alguém pediu pra entrar? Não. Tá. Oi, gente. Nossa, eu tava vendo aqui meu slide. E também tem a Polimínia. E ela é a musa da poesia sagrada. Até psicórica da dança. A Thalia, que hoje em dia ela é considerada a musa do teatro, mas antes, como nesse tempo não existia teatro, ela era considerada a deusa da comédia e da festividade. E note que a musa da tragédia, ela é só musa da tragédia. E a Thalia, musa da comédia e da festividade, foi escolhida para ser a musa do teatro. Porque a tragédia, ela tinha um caráter de elevação moral maior.
E isso era muito posto em questão naquela época. E a Urânia, que é a musa da astronomia. Aí a gente vai para o teatro. Teatro. Espera bem aí. Cadê? Nossa, a internet tá ó. Teatro, né? É um gênero de arte, ou então um espaço no qual pode ser apresentado vários tipos de espetáculo, ou etimologicamente falando, o teatro ele deriva do grego teatron, que é ver, e teá é vista, ou então panorama. Mas na forma atual, de hoje em dia, né, a gente é origem latina, então a gente teve essa origem no teatro. Vamos lá. Teatro grego. O teatro grego ele tinha um caráter cívico nessa época, sobre crenças religiosas, mitologia, questões humanas, mito, culto ao deus Dionísio, de Tirambos, Corifeu, primeiro ator, que foi nessa época que surgiu o primeiro ator, tragédia e comédia. Agora eu vou falar um pouco sobre tudo isso. Espera bem. Ai, meu Deus, pronto. Vamos lá. O teatro cívico na Grécia, ele era patrocinado, nem no início da minha palestra eu falei, ele era patrocinado pelo Estado. Já nessa época aqui do teatro, tipo, desse termo teatro, então já existia a etimologia teatro depois de testes, né? Para os atores e atrizes. E nessa época também mulheres não podiam encenar. Tipo, a palavra teatro, ela tem dois significados. Também, além daqueles que eu falei agora. Que é de casa ou então edifício. Representando vários tipos de espetáculos. Tipo, quando a gente procura conhecer a história da etimologia, na verdade, do teatro, essa trajetória do teatro ocidental, tipo, a gente vai buscar as origens e as origens levam a gente lá para o mar Mediterrâneo, de novo, cujas margens tipo, é mais fácil, né, uma civilização se desenvolver às margens de um lugar que tenha água, né? Então, na antiguidade, essas civilizações, a gente pode relacionar elas com a existência dessas representações teatrais, que no primórdio era ligada às cerimônias religiosas, como eu citei, o mito, ou então os rituais. Agorinha. E mais tarde, né, essa tradição, né, se transformou em um território, né, o território grego, uma pequena parte, aliada com a intenção até política, né, de identidade, porque os gregos eles queriam espalhar a cultura deles para todos os lugares, sabe? Então, a intenção era essa. A gente tem que ter uma identidade cultural, a gente tem que ter. E aí, eles investiram em cultura. Tipo, até o pessoal da Grécia, naquela época, sabia que investir em cultura era uma das melhores soluções para criar um povo civilizado, um povo com moral e com valores. Então, essas representações teatrais, elas tinham um cunho de tipo, contar histórias, tipo, histórias mesclando vida real, com batalhas travadas, e até mesmo outros povos. E aí, né, com isso tudo, todas essas histórias, todas essas poieses que a gente citou lá atrás, eu citei,
que antes não existia teatro, mas sim poieses, e com todas essas citações todas, veio o teatro. E é importante ressaltar que em toda a antiguidade, as representações teatrais eram entre os diferentes povos que viviam em torno daquele mar, daquela margem do rio Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Aí mais tarde, esses povos, né, que ficavam à margem do mar Mediterrâneo, eles foram considerados ocidentais. Entre as tipo, que tem as civilizações orientais, né? Então, quem deu esse nome de ocidentais foi a civilização oriental. Embora essas características do teatro já existiam no continente oriental, algumas, né? O teatro grego, ele estabelece limites. Na verdade, ele estabelece singularidades que existem até hoje. Tipo, por exemplo, no Oriente, né? Na Índia. 5 séculos antes de Cristo, os poemas épicos de Ramayana, eles foram fonte de inspiração para os dramaturgos hindus. Principalmente o teatro de sombras, que ele vive até hoje, é oriental. Na China, durante a dinastia Rixia, que é de 2000 antes de Cristo, as celebrações tinham caráter religioso, é claro. A maioria, gente, dessas celebrações tinham caráter religioso. E quando não era de caráter religioso, era para comemorar feitos militares. E eles eram dramatizados e duravam dias de forma, tipo assim, forma pomposa. Aí vinham várias companhias reais. E todos esses grupos, eles perambulavam, tipo, entre essas pequenas aldeias, sabe? Em torno do grande império, ou até mesmo em torno dessas margens do mar Egeu. Gente, se depois vocês tiverem curiosidade de ver onde fica localizado o mar Egeu, eu disponibilizo o meu slide para vocês, porque dentro do meu slide eu tinha todas as imagens e todas as informações que eu estou falando agora para vocês. Depois eu jogo lá no grupo, para vocês verem o tanto que, tipo, tinha muita aldeia naquela época. Eu tô falando, tipo, de muita aldeia mesmo. Tipo, mais de 100 aldeias. Olá, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde. Tá. Abri o microfone aqui de novo, certo? Pois é. E aí, tá, a gente tá aqui nesses 5 séculos antes de Cristo, acompanhando o teatro, acompanhando a poieses, que antes não existia teatro, né? Aí tá, vem o teatro grego. Depois de rodar essas companhias, celebrarem eventos, feitos militares, celebrarem mitos, celebrarem deuses, celebrarem poesias líricas e épicas. Aí vem o teatro grego. E ele trouxe uma forma de dramaturgia nunca antes vista no planeta, que são as formas dramáticas gregas, que a gente conhece hoje por tragédia e comédia. Elas tiveram tanta força, né, tipo, nessa época, que até hoje existe. Séculos e séculos, inspirando criações em tudo. Em jogos, em novelas, em seriados, em filmes, em tudo, quase. Esse modelo teatral, inicialmente era um modelo teatral, tratava-se, tipo, que nem eu citei, de um teatro cívico. Eu gosto de citar isso, sabe? Porque tem gente que pensa que teatro é bagunça, gente. E teatro não é bagunça, entendeu? Era para ser mesmo, era um evento
tipo assim, tratado, era a nata da sociedade, sabe? Tipo, eram só os intelectuais mesmo que praticavam o teatro. É tanto que tem um PDF que eu li que serviços braçais como arquitetura, medicina, eram vistos como trabalhos inferiores nesse século 6 antes de Cristo. Eram trabalhadores, tipo assim, até meio que desvalorizados pela época. Enquanto pessoas envolvidas com arte ou ciências eram as pessoas mais inteligentes e que a sociedade também mais respeitavam. Por esse caráter, entendeu? De um caráter cívico, um caráter organizado, com a finalidade desses eventos que aconteciam era de promover sentimento de responsabilidade e zelo pelas coisas públicas entre os cidadãos da polis. E eu vejo isso como grandiosidade. Porque um espetáculo, gente, um espetáculo mobilizava todos os povos helênicos. E os povos helênicos, gente, eram enormes, eram muita gente. Era muita gente mesmo, gente. Eram mais de 40 mil pessoas participando desses eventos. E para quem não sabe, o que foi o período helênico, foi a difusão, tipo, a mistura mesmo da cultura grega em torno do mar Mediterrâneo. O período helênico foi esse. Foi neste período também que a ciência e as artes tiveram seu grande desenvolvimento. E também foi nesse período que aconteceram grandes guerras também. Então, ao mesmo tempo que o povo estava participando de várias guerras, acontecendo várias guerras internamente, dentro desses impérios, tinha também uma parte dos seus reis, e imperadores e rainhas que eles contribuíam para promover a cultura. Então, eles mobilizavam, né, todos os povos helênicos. E aí, as peças de teatro ocorriam ao ar livre. E as pessoas iam lá, né, ver, ouvir as histórias encenadas dos seus reis, das suas rainhas, dos seus heróis, dos seus deuses, deusas. E, tipo, além de tudo, ainda tinham seres sobrenaturais que povoavam até junto com essas pessoas nas vilas. Elas acreditavam que realmente esses seres, que nem tipo bodes, sátiros, centauros, são seres são uma crença religiosa deles, né? E eles também faziam parte dessas peças, mas representados, é claro. E aí, isso deu origem ao que a gente conhece hoje por mitologia grega, aliás. E assim, essa afirmação de Aristóteles, o Aristóteles, gente, era um filósofo que, além de amante do mito, ele achava o mito uma coisa admirável. Ele citava uma frase assim: muito bem se aplica à tragédia grega, um lugar por excelência, o próprio para abordar as questões humanas de forma viva, pulsante, sendo o próprio homem o protagonista e espectador das histórias que lhe são pertinentes, através do mito ou não, na busca pela completude do ser. Para o filósofo, no culto ao deus Dionísio, a origem do teatro grego, em sua forma de tirâmica, a tragédia e nos solistas dos cantos fálicos a comédia. E ele citou essas palavras porque em tempos assim bem remotos, tipo assim, em tempos muito antigos, gente,
em que a gente nem era humano mesmo, tipo assim, a gente não era esse humano que a gente conhece hoje, né? A gente era, assim, parecia mais macaco. É, por volta, assim, do outono, após o cultivo, assim, após o cultivo dos alimentos que eles cultivavam, os povos, eles cultuavam um deus, né? E em forma de agradecimento para esse deus, e por esse deus ter mostrado os segredos do cultivo para esse povo, eles eles homenageavam, né, esse deus. E como que essa homenagem acontecia? Em forma dos rituais. Mas como esse ritual acontecia? Eles construíam um grande falo e eles seguiam em procissão, porque para eles o falo era um símbolo de fertilidade. E aí os gregos, eles também têm, eles também cultuavam o deus Dionísio dessa forma. Na celebração do deus Dionísio, ou no ritual, era regado de vinho, né? E as danças também. E o vinho, ele permitia a liberação dos sentidos. Então, as pessoas se embriagavam e devido a essa embriaguez, às vezes até aconteciam sacrifícios. E nesse sacrifício, as pessoas cantavam e dançavam e tinha também narradores. Enquanto o sacrifício estava acontecendo também orgias e estavam acontecendo também poesias líricas, não, poesias épicas de feitos divinos. E aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo, evoluindo. Aí chegou, no ritual helênico, que é agora, no ano 6 a.C. E eles assumiram uma forma um pré-drama, sabe? Tipo assim, pré-drama. Os ditirambos eram um grupo de pessoas que, por um comando de um regente, que era chamado de corifeu, era um composto de 50 membros, de um coro. E os ditirambos, eles entoavam um cântico, né? E a partir desse cântico, que era, na maioria das vezes, poemas líricos, escritos em honra a Dionísio. O Aristóteles ainda acompanha essa fase, sabe, gente? E aí ele cita que dentro desses ditirambos reside uma das fontes de tragédia também. E a tragédia, nada mais, nada menos, é o fruto de um diálogo estabelecido. Já começa aí, gente, a tragédia. Quando você estabelece um diálogo com o outro. E entre o coro, né, e o corifeu, não existia protagonista, gente. E aí vem o Tespes, gente. Que foi o primeiro ator que dialogaria com o coro e com o corifeu, que antes não existia isso. Isso aconteceu durante uma festividade, gente. Mas essa era sem sacrifício, porque no início da palestra eu citei, né, que existiam duas formas: a Dionisia urbana e a Dionisia rural. Na rural tinha, né, os sacrifícios e as danças lascivas e as orgias e um monte de coisa. Enquanto nas urbanas, né, que eram comemoradas durante a primavera, porque as rurais eram comemoradas durante o outono. As urbanas eram durante a primavera. E durante a primavera, essas comemorações eram à luz do dia, sabe? E essa festividade, ela, durante essa Dionisia urbana, estava no calendário da polis. E quem foi o governante que fez isso, gente? O Pisístrato. Pelo que eu vi dos governantes gregos, todos eles
eram a favor da cultura. E eles financiavam isso, é claro, desde aquela época. E aí, foi numa dessas comemorações que surgiu o primeiro ator, Thespis. Ele que criou a figura do primeiro ator. Primeira pessoa que dialogaria com o coro e com o corifeu. E a partir de 534 antes de Cristo, o governo democrático, né, de Atenas, eles, eles estabeleceram concursos públicos mesmo, sabe? Para realizar durante esses 3 festivais. Que era o culto aos deuses, aí tinham as dionisíacas urbanas e as dionisíacas rurais. Então aconteciam 3 festivais por ano lá na Grécia. E era a honrar o Dionísio, né? A Lenária e a Dionísia rural e a Dionísia urbana. E a administração desses eventos, né, ficava por cargo de um arconte. O que é um arconte? Arconte é um magistrado e ele era o principal magistrado. Era um magistrado civil de Atenas. Nada acontecia sem passar por ele. Mas lá era um estado democrático, gente. Então, tipo, ele não era um presidente, era mais um administrador financeiro daquela época. E aí, ele dividiu, né, entre os estados as responsabilidades pela manutenção do teatro, porque não era só Atenas, sabe? E o coro, a partir desses chamamentos públicos do governo ateniense, foram surgindo vários coros, entendeu? Vários escritores, vários atores. E na época, né, os poderosos da cidade de Atenas, eles eles corrompiam os atores e os escritores para tipo para falarem coisas que eles queriam em cena, porque era muita gente que ia para esses eventos. Eram umas 40 mil pessoas, 30, como eu já tinha citado. Era muita gente, gente. Eles iam mesmo por livre e espontânea vontade. Tipo, ai meu Deus, tem teatro essa semana. Tipo, eles saíam lá do leste da... Nossa, eu nem sei. É porque gente de todo lugar daquela região, gente, eles iam, às vezes, andando, sabe, de cavalo para ver essas peças. E hoje em dia, tipo, eu fico vendo tanto que tá tudo mudado. E a mudança vem para o bem, é claro, né? E aí, nessas adorações, nesses eventos, ocorriam premiação também, né? E quem escolhia eram as pessoas de alto cargo, tipo, da sociedade, pessoas com honra, pessoas que tinham um nome, assim, um nome exemplar. E os atores, os cenários, os figurinos, cada concurso comportava até 3 concorrentes. Os trágicos até 5 e os cômicos até 3. Porque o trágico ele tem um peso maior nessa época ainda do que o cômico. E os prêmios destinados aos poetas, mais tarde, né, foi meio que dividido com os atores. Aí nessa adoração era, tipo assim, era popular. Pelo Dionísio, pelo teatro, por essas festividades. Pois estava, tipo assim, ligada realmente, gente. Era um ritual da fertilidade. Do crescimento, do milagre, do espetáculo. É tanto, tipo, a primavera, ela foi associada com Dionísio. E mais tarde, tipo, ao vinho também. Tipo, após a colheita, né, da uva no outono, que era quando era a comemoração das Dionísias rurais, essa adoração, ela foi tema, né, de grandes obras, como tipo do tragediógrafo, Esquilo, Sófocles e Eurípides.
Eu tenho uma página no Instagram, gente, que tem mais informações sobre esses tragediógrafos. Depois também eu vou mandar lá no grupo. E eles eram essas escritas, tipo, todas as tragédias deles foram representadas nesses festivais, gente, primaveris e tonais, principalmente na Grande Dionísia, né, que era em Atenas. Essa aí durava 5 dias, gente. Mas como os festivais também que duravam em torno tipo, de 4 e 5 dias, que eram realizados em teatros feitos ao ar livre. Então, era quase um carnaval, gente. De Dionísio, é claro. E o teatro grego, né, eles buscavam a acústica perfeita, a acústica perfeita ao ar livre. E também eles ofereciam aquelas arenas semicirculares, ou então até mesmo circulares, com 80 mil lugares, gente. 80 mil lugares. Um evento de 5 dias com 80 mil lugares. Sendo que o público, né, era composto mais por gente, tipo, cidadãos gregos, escravos, estrangeiros que vinham tipo, de todas as partes do território helênico para assistir. Os grandes trágicos, que eram Esquilo e Sófocles e Eurípides, eles ganharam mais de 25 prêmios durante todo esse tempo que essa festividade aconteceu. E também tem o Aristófanes, gente, que é da comédia, porque, querendo ou não, a comédia, ela sempre teve um preconceito desde sempre. Porque a comédia, ela trata de coisas comuns, coisas banais, coisas que acontecem no dia a dia. Enquanto a tragédia, ela tem um caráter mais elevado, né? Tipo de purificação da alma e purificação da mente. Quanto a comédia, não, ela é mais para você realmente se divertir, entendeu? E eu não acho que isso diminua a comédia ou engrandeça a tragédia. E aqui, agora a gente vai. Eu vou entrar numa linha do tempo. Primeiro a gente vai começar depois de ter caminhado por 6 séculos antes de Cristo e ter visto isso tudo. E como o teatro, ele não necessariamente precisava de um ator para existir, mas quando colocou-se o ator, teve uma explosão gigante e tipo parou até de ser ritual e mitos e começou realmente a chegar nas pessoas. E aí agora a gente vai para o teatro medieval. O teatro era popular, né? Portanto, a partir de então passaram a ter como temáticas 3 conceitos: o moral, o religioso e o político. Teatro medieval, gente, ou então Idade das Trevas, ou então Idade Média. Foi um período da humanidade muito, muito das trevas mesmo, e o Império Romano ele estava começando a se expandir, ele já tinha se expandido na verdade bastante, mas ele, né, ele estava tentando criar formas, de fazer as pessoas aceitarem os conceitos de moral e religião deles. E aí o que eles fizeram? Eles passaram isso para o teatro. Então, o teatro era um teatro, tipo assim, meio que popular. Era apresentado em praça, ao ar livre, não tinha um lugar exato para acontecer. E aí, no teatro medieval, tem a Idade Alta, né? Na Idade Alta, surgiu também as letras iluminadas, que são. Eu acho que vocês já assistiram Shrek, né? Quando, no início do filme, quando aparece aquele livrinho e aparece aquelas letras lá, aquela letra inicial maior, aquilo lá é uma letra iluminada. Era para representar o oculto dentro do oculto.
porque dentro da letra ainda tinha um outro desenho dentro dessa letra ainda. Então era um desenho pequeno, mas que, tipo, tinha algo por dentro para te mostrar, sabe? Tinha um conceito. E aí a gente vai pro teatro renascentista. E já no teatro renascentista, era em lugares privados, tipo jardins, conventos, salões, e teve uma união de gêneros aí dentro do Renascimento, que foram atrás de comédia. Tipo, eram escritos por diferentes formas, né? Diferentes formas de escrita, mas que representavam o que as pessoas estavam passando por aquele momento. E as pessoas estavam mais individuais nessa época. Estavam mais. Estavam buscando um conceito estético belo. Porque no teatro medieval, gente, só foi mesmo. Estava mais voltado para as artes plásticas, as artes visuais. Mas o teatro também ele teve mudanças. O teatro era usado para representar histórias bíblicas, histórias religiosas. Às vezes também não precisava ser uma história cristã, poderia ser uma outra história, tipo as dos gregos, com os deuses e ritos e mitos deles. E aí, do teatro renascentista, a gente vai para o teatro barroco. O teatro barroco era mais focado no local onde o espetáculo iria acontecer. Mas também, tipo, o teatro barroco, ele era um teatro pomposo, sabe? Era um teatro mais elaborado. Tipo, até as vestes, os trajes das pessoas eram mais elaborados. Tinham efeitos especiais também. No teatro barroco, as pessoas entravam, às vezes, em cena pelo alto do teatro, sabe? Ou então saía de algum lugar pela caçapulça de algum lugar, sabe? Tipo, a pessoa estava lá escondida, estava lá o tempo todo e ninguém estava vendo, sabe? Isso aí foi obra do teatro barroco, gente. E temas de peças também, tipo, era menos focada em religião e mais focada mesmo, assim, na humanidade. Do teatro renascentista pra cá, a gente começou a focar mais nas descobertas humanas, tipo, e também na potencialidade humana, de desenhos, de trajes, de tudo. No teatro barroco também eram permitido mulheres participar, mas só na produção, entendeu? E elas também não ganhavam nada por isso, gente. Era tudo 0800. As mulheres que trabalhavam realmente lá é porque elas amavam teatro. Ai, meu Deus, o meu computador tá com a tomada livre. Então, as mulheres elas tinham uma participação na produção, mas elas também não recebiam por isso. Mas elas participavam mesmo assim. Começou no teatro barroco. E aí a gente vai pro teatro rococó, galera. E eram utilizadas de cenas eróticas, né? Ou então eram contadas histórias das cortesãs também. Ou então, tem várias coisas. Também tinha a mitologia, alusão ao teatro italiano na época, que tipo, era aquele teatro centralizado, tipo, plateia na frente, porque o romano era em forma de arco, né? Tipo, era uma visão de quase 360 graus. Enquanto o italiano, não, tipo, pá, reto. Eu tô aqui, tô te vendo. E aí, isso torna esse teatro mais meio que naturalista por causa disso. E aí a gente vai pro teatro neoclássico. Que aí no teatro neoclássico eram de cenários, dramas elaborados, tipo, performances. E aí, no teatro neoclássico, a gente vê que o improviso, ele era de alto nível. Porque no teatro da Idade Média, gente, também tinha a comédia dell'arte, sabe? Eu até esqueci de citar. Comédia dell'arte era
eram pessoas que saíam de vila em vila para apresentar o seu espetáculo, né? Que era tipo um teatro mais popular, como eu citei, mas que o improviso deles era diferente, porque era meio que um improviso para a vida, sabe? Porque os personagens se tornavam, os atores se tornavam os personagens, sabe? Era tipo uma performance. Já aqui no teatro clássico, não, tipo, a improvisação era tipo assim, um nível um nível assim, menos que tirasse, é uma improvisação mais saudável, sabe? Que não tiravam tanta personalidade assim das pessoas para atuar. Aí tinha um cenário exuberante no teatro neoclássico, tinha sistemas de roldanas, que são aqueles palcos que giram. Foi no teatro neoclássico que, tipo, a gente começou a trocar de cenário, assim, tipo, pá, de uma hora para outra. Antes não existia isso. Foi a introdução das mulheres nos palcos e das atrizes profissionais pagas, porque no teatro neoclássico as mulheres já recebiam para atuarem. E por mais que tinham muitas pessoas que não respeitavam, mas a maioria de quem estava no teatro neoclássico, é, era caracterizado também por esse respeito. E aí a gente vai para o teatro romântico, que é a oposição da tragédia grega, porque, nossa, a tragédia clássica, ou alguém tem que morrer. Já aqui no teatro romântico, a pessoa, pelo menos, se ela for morrer, ela vai morrer de amor, sabe? Ela não vai morrer porque, tipo, estava em uma batalha, em uma guerra, e aí o meu oponente veio com a sua lança, enfiou no meu coração, sabe? Não é isso. No teatro romântico, as coisas já estavam mais melhores. Era uma reprodução da vida real que era encarada mais como uma maneira de era caracterizada também por ações dinâmicas. E aí a gente vai para o teatro realista. E, querendo ou não, o teatro, ele sempre está em briga com o teatro, gente. É impressionante. O teatro realista, ele vem surgindo em oposição ao teatro romântico. Enquanto o teatro romântico, eles vem surgindo em oposição contra a tragédia grega. E a tragédia grega, tipo, é tipo a mãe deles todos. Então, é sempre tá sempre em conflito os tipos de teatro. Aí surge o realismo, né? Aí, meu Deus. Surge o realismo. E os personagens do realismo, eles são pessoas comuns, sabe? Tipo, já não tem mais aquela obrigação de ser alguém honrado, alguém com valores, alguém tipo alguém com princípios, ou então um herói, mocinha, mocinho. Já no teatro realista isso não existe. Tem conflitos psicológicos, tem fraqueza humana, tem problema social, tem problemas financeiros, familiares. E o foco principal do teatro realista é falar mesmo das mazelas, que a sociedade não quer falar. E a gente vai para o teatro expressionista, que se opõe à reprodução à realidade. Olha, o teatro expressionista já vem em oposição ao teatro realista. Daqui para frente é só um em oposição ao outro, gente. E aí, o teatro expressionista, ele já se opõe ao teatro da realidade, né, vamos dizer assim. Aí eles criam enredos metafóricos, com muito exagero, que causa até meio que uma atmosfera de morte. O drama bebeu muito do teatro do teatro expressionista, muito mesmo. Foi muito utilizado. E aí a gente vai pro teatro surrealista, gente. Que no surrealista tem um cara que surgiu nessa época também, que é o Arthur, que é um cara que eu admiro muito, porque ele criou teorias abstratas e teorias
do inconsciente. E o teatro surrealista, ele é isso também. Ele é abstrato, é um teatro que liberta a gente, tipo, das exigências lógicas e das exigências racionais, mas que a razão está sempre lá. O teatro surrealista, ele tem um quê de razão, mas é dentro da consciência cotidiana. É tanto que mesmo o Arthur, ele surgiu no teatro surrealista, mas ele é considerado, tipo, teatro realista, teatro expressionista, teatro surrealista, teatro moderno, teatro contemporâneo, porque ele abrange muita coisa. Ele criou tanto, porque na época não existia as coisas que ele escrevia. E hoje em dia, no teatro moderno e no teatro contemporâneo, que eu vou chegar lá, existe alguns conceitos que ele já falava antigamente. Só que ele era considerado um louco, porque ele era meio doido mesmo. Mas ele pensou muito, né, gente? É por isso que ele ficou meio doido. E aí a gente vai pro teatro moderno. O teatro moderno, ela é feita de forma mais tem mais símbolos já. Aí as pessoas podem descrever a realidade ou não, dependendo também do cotidiano ou da cultura, do local em que o teatro moderno vai estar sendo inserido. E aí a gente vai para o teatro contemporâneo, que é o teatro pós-guerra, né? E já, gente, o pessoal já tá cansado tipo, de tragédia, de tragicomédia, de tudo que envolva morte, atmosfera de morte. E aí, no teatro contemporâneo, já tem encenação interativa, que é esse teatro que a gente está vivendo hoje. Produção de texto coletivo, que antes tipo, era obrigação de um homem só, por exemplo. Agora, hoje em dia, tipo, várias pessoas podem escrever, podem colaborar com esse texto que vai ser encenado. Fundamentos estéticos também. No teatro contemporâneo, a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. E a gente pode experimentar também. E criar mais possibilidades para as ações dramáticas. Deixa eu passar aqui o slide. Acabou, gente. Gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou aberta a diálogo agora. Alguém tem algum ponto que queira voltar porque não entendeu? Porque eu fiquei falando igual a metralhadora. Tá aberto agora, caso alguém queira falar algo. Ou então mesmo, tipo, vocês já sabiam de alguma informação dessa que eu dei? Ou se sabia qual que era, ou se não sabia também, tipo, qual informação eu dei, tipo, vocês têm algo a dizer? Vocês estão digerindo ainda? Estão processando ainda as informações? Tá bom. Ai, gente, é sério, se meu slide tivesse aberto, porque a internet tá péssima, mas, nossa, velho. Se meu slide tivesse... Nossa, vocês tinham que ver as imagens que eu tava vendo aqui. Eu vou disponibilizar ele lá no grupo. Porque, tipo, hoje em dia, a nossa visão que a gente tem de teatro é bem diferente, né? Do que originalmente ela foi criada para ser. Até porque tudo se transforma, né? Então, essa transformação que veio ao longo dos séculos, ela foi importante para a gente também ter esse nível de consciência para as outras pessoas também. E também até dentro da arte, porque muita coisa é falada sobre tipo rococó, barroco, em escultura, em pinturas, mas no teatro quase não tem registros ou informação. Então mesmo, tipo assim, eu tive que gente, eu tive que fazer muitas pesquisas mesmo. Foram muitas pesquisas que eu fiz. Tipo,
verdade, essa pesquisa também faz parte do meu TCC. Então, eu peguei algumas coisas já que eu já estava estudando, mas teve outras que realmente eu tive que buscar lá na profundidade da internet para achar. Teve até algumas coisas que eu tive que traduzir usando lá o Googlezinho Tradutor, porque às vezes eu não achava informação em português, sabe? Criei mesmo esse papo das Dionisias rurais e Dionisias urbanas, que era uma festa de 5 dias, né? Celebração, e ocorria peças, e as pessoas iam em coros e tudo, que nem existia teatro ainda nessa época, sabe? Mas é uma informação relevante para se falar, sabe? Porque foi a partir disso, foi a partir desse mito, que surgiu o que a gente conhece hoje por teatro. Nossa, meu PC tá horrível para carregar, caramba. Espera bem aí. Pronto. Ou então mesmo sobre Aristóteles também, que foi uma pessoa muito importante para as artes em geral. Sem os conceitos, porque se fosse mesmo esperar por aqueles outros grandes filósofos criar um conceito, criar uma ciência sobre arte, tipo, as pessoas que praticam arte hoje, elas teriam uma forma bem mesmo abominável, mais abominável do que hoje em dia que as pessoas pensam sobre teatro, né? Então eu sou cadelinha de Aristóteles, gente. É por isso que eu falei muito dele. Romário, você ainda alguém quer falar alguma coisa sobre o que achou, sobre onde se perdeu, sobre onde se achou de novo? Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá só saindo um chiado. Ai, meu Deus. Oi, Denise. Você poderia explicar novamente sobre o teatro ter sido usado como ritual? Ah, tá. Não, é porque na verdade, o teatro ele surgiu através dos rituais. Tipo, é porque os rituais eram performances, né? Pô, assim, hoje em dia a gente vê como na verdade, eu vejo como uma performance, porque as pessoas iam lá, se reuniam para cultuar um deus, era um evento religioso, esses rituais, na verdade, mas que com o passar dos anos foram se organizando, as pessoas, talvez essa vestimenta vai ficar melhor para fazer o ritual. Não, esse cântico vai ficar melhor para entoar quando a gente for cantar o louvor aos deuses. Não, esse espaço aqui, gente, ele vai ser melhor para a gente fazer a nossa orgia, a nossa as nossas danças lascivas. E aí eles foram se organizando, sabe? Tipo, não era uma coisa desorganizada. Aí com essa organização inteira foram se criando cenários, foram se criando roteiros para esse ritual acontecer, esse ritual religioso. E aí Aristóteles, nessa época, vendo tudo isso, né, acontecer e vendo também Tespes dialogando com o coro e com os ditirambos, que os ditirambos eram um coro ditirambos era um coro de 50 pessoas que entoavam, né, esses cânticos para os deuses.
E aí tinha um cara que regia todo mundo, todos esses 50 caras, que era o Corifeu. E aí, do nada, sabe, um ditirambo vai e sai. Tipo assim, eles ensaiavam pra fazer isso, entendeu? E aí, no improviso, assim, na lata, o Tespes vai e sai e começa a ser Dionísio, entendeu? Foi ele meio que incorporou o Dionísio naquela hora. E aí ele foi considerado o primeiro ator por causa disso. Foi um momento ritualístico que ele fez isso. E que depois que ele fez isso, tipo, todo ano acontecia isso. De um improviso super inocente, ele criou uma classe, velho. Uma classe inteira de trabalhadores. E não só de trabalhadores atores, mas também de músicos que eram pagos para fazer isso. E poetas, dramaturgos. E é isso. Deu para você entender mais ou menos? Tá bom, Raquel. Obrigado você, viu, por participar. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Ah, então, Johnny, você Oi, entendeu? oi. Alô? Tá me Oi, ouvindo? oi. Oi, Romário, tudo bem? Tá me ouvindo finalmente. Nossa, eu cheguei agorinha do serviço, foi mal. E confesso que eu não peguei toda a sua palestra, mas eu peguei bastante coisa que eu vi no caminho, assim, escutando pelo celular. E meu celular tá pegando bug no áudio, né? Por isso que eu não entrei para compartilhar antes. Aí consegui abrir o PC só agora. Mas, enfim, contribuindo com a sua fala. Eu acho bem bacana quando você vem trazendo para a gente uma espécie de historiografia, né? Da origem do teatro mundial até o teatro de hoje. Isso é muito massa, você vem fazendo uma espécie de paralelo com a poesia. E isso é muito, muito bacana, porque a gente vê os maiores nomes hoje em dia da dramaturgia teatral, eles vieram, né, eles iniciaram na poesia. Até mesmo ontem a gente estava numa palestra, eu estava numa palestra com a Raíssa, né, falando sobre dramaturgia feminina. E era muito explícito, né, principalmente na dramaturgia feminina, que a maioria começou na poesia, né? Eram os contos, a poesia, que a partir Sim, disso eles velho, começaram a se transformar em tanto dramaturgia, né? que as criaturas encabidas de inspirar as outras eram criaturas femininas, Sim, aí saca? tem todo aquele estigma, né, de que antes as mulheres Sim, não poderiam fazer o teatro, os papéis femininos eram representados na sua maioria ou em sua totalidade, quase que sempre, né, por homens trajados de mulheres e tudo mais, porque tinham esse grande preconceito. E quando a mulher tinha começou a mesmo. entrar no cenário artístico, ela era pejorada com nomes ruim, né? Tipo, chamadas de prostitutas, Prostituta, de sim, mulheres da vida, enfim, vários vadia, outros nomes, né? Exatamente. sim, Enfim, a gente conhece toda essa trajetória, né, da mulher dentro do universo. E é bacana também quando você fala do primeiro ator, né? Que é aquele grande marco que sim. muitas pessoas conhecem, né, principalmente Mudou a dentro do universo história. teatral, que tinha Sim, mudou a história. Começou a criar uma nova história, né? Uma nova Começou a idealizar história. o que é Foi. realmente o teatro e tudo mais, com a sua composição de personagem. E isso foi até dentro que, como você falou, né? Eram retratados mitos, Sim. por E isso foi dentro até de que uma era em forma improvisação. de rituais, né? Sim. E a Porque improvisação naquela o época era teatro banal. Pode ele cresceu como várias outras formas de artes, né? Ele cresceu junto com o surgimento da humanidade. Então, desde sempre existiam esses rituais de que abençoavam ou pelo menos de comemoração das boa caçada sim. e tudo mais. Aham, Isso é uma da grande boa representação. colheita. Isso, Sim. e é bem representado nas figuras rupestres hoje em dia, né? Que existiam todos os rituais, existia essa festividade, a parte do teatro e tudo mais, e eram representadas nas figuras, né? Eram colocadas É. nas paredes das cavernas como forma de registro de que aconteciam esses rituais. E ao longo da história, né, o teatro ele foi se consolidando, né? E na forma do coro, do corifeu e tudo mais,
E numa dessas representações de feitos de divindades, né, que geralmente eram que aconteciam, né, numa delas de Dionísio, quando o determinado pessoas do público lá perguntam, mas quem é Dionísio? Quem é Dionísio? Tentando fazer com que eles representassem, né, a figura, aparece essa Aham. figura aí do primeiro ator e grita, eu sou o Dionísio, no meio de todo mundo. Eu sou Aí todo mundo Sim. não tinha ideia, né, do que estava acontecendo, mas ele vem a questão da improvisação, né? Ele improvisou essa fala e a partir dessa fala as pessoas começaram a improvisar em cima e tudo mais e começou a aparecer esse leque que é o teatro que hoje em dia que a gente conhece, né? Que é com a presença Sim. dos dramaturgos, desse tipo de dramaturgia que você fala bem aí E sobre agora já tem a escrita diretor, já coletiva. tem produtor, escrita Exatamente, coletiva, tipo, tem toda uma classe, cara. Tem toda uma gama, exatamente, toda uma classe trabalhista, né, em torno disso, Sim, que surgiu a aham. partir dessa improvisação. Isso é bem bacana. Achei muito massa a sua fala, assim, fazendo essa historiografia, né? Como eu tinha dito lá no início, eu não estava podendo acompanhar com áudio, porque eu estava realizando algumas atividades de Sim. trabalho, né? Mas, enfim. Mas, como eu disse lá na mensagem, isso é bem importante, porque sempre é legal a gente ver uma outra visão ou uma outra pessoa falando o que é o teatro, de como se consolidou o teatro hoje em dia e tudo mais, porque a gente que trabalha com educação também, né, isso é importante, porque como dizia uma professora minha, né, a Edna, que eu acho que foi professora de muitos aqui também, ela fala que um Ainda foi. professor, ele sabe várias respostas, né? O professor pode ter 1000 respostas para uma pergunta, mas ele não pode ele não pode desconsiderar a 11ª resposta que o seu aluno pode ter e ele não conhece. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Me coloco num papel de professor conhecedor aqui, para ter essa 11ª visão do teatro que você tem, que eu não tinha até então. Bem bacana, muito enriquecedor sua palestra. Parabéns. Obrigada. Gente, mas alguém tem alguma coisa a falar? Senão a gente pode já encerrar essa palestra, que foi muito bom mesmo. Eu agradeço a todos vocês, gente. Foi muito bom mesmo eu ter tido essa oportunidade, essa tarde, de estar aqui com vocês, falando com vocês. Então é isso, gente. Tchau, boa tarde, viu? E até a próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.